Olá, seja muito bem-vindo ao nosso aquecimento da semana do Previdenciarista de Elite. Se você está aqui, é porque você quer escalar seu escritório previdenciário, ter um escritório previdenciário autogerenciável, mais que isso, né? Ter resultado ali no final do mês com a sua advocacia, ficar feliz ali com o resultado que sua advocacia te proporciona. E hoje eu vou falar aqui de uma pergunta que um seguidor me mandou e eu achei bem interessante. Ele colocou da seguinte forma: olha, eu nunca fechei nenhum contrato previdenciário. Por onde eu começo? Veja bem, eu tenho vários alunos que começaram do zero, outros que saíram de outras áreas e começaram do zero no previdenciário. Isso é totalmente possível, inclusive em pouco tempo. Primeira dica que eu dou aqui na nossa live de hoje é: comece pelo LOAS, comece pelo diagnóstico previdenciário. O LOAS tem uma demanda muito grande, benefício prestação continuada, ele tem, vulgarmente conhecido aí como LOAS, né? Então, alguns chamam de amparo ao idoso, amparo ao deficiente, ele tem uma demanda muito grande. Então, se você, mesmo que com pouco recurso, mesmo morando numa cidade pequena, comece aí a fazer uma vitrine, comece a traçar uma estratégia de prospecção, tanto offline quanto online, no LOAS, você vai ver que você vai ter um resultado muito rápido, mesmo que você não tenha fechado nenhum contrato ainda. É assim que começa, tá? Como que você vai fazer para fechar esse primeiro contrato? Vou dar uma dica de ouro aqui logo no início da live. E mais para o final, para a gente fechar com chave de ouro, vou falar um outro tipo de ação que você pode aí trabalhar para começar no previdenciário e já ter um retorno imediato, né? Não ter que ficar dependendo somente do êxito. No caso do LOAS, você pode, por exemplo, fechar uma parceria com um agente comunitário de saúde. Então, todo município, seja pequeno ou grande, tem agentes comunitários de saúde. Esses profissionais, normalmente, eles estão diretamente ligados a famílias de baixa renda, tá? Há algumas famílias que têm direito, sim, ao benefício de prestação continuada e sequer sabem que têm direito a esse benefício. Chame um agente comunitário de saúde para você conversar, e aí você explica para ele sobre esse benefício, que são requisitos simples, né? Claro que tem outras formas de você aprofundar, mas basicamente um amparo ao idoso ele para uma família de baixa renda ali, para uma pessoa que vive em situação vulnerável, né? De baixa renda e tenha mais de 65 anos de idade, o amparo ao deficiente, uma pessoa que está ali impedida de trabalhar por algum motivo, tenha uma certa deficiência ali para o trabalho e que também viva em situação de vulnerabilidade social. Então, essas pessoas, o nosso Brasil está cheio disso, infelizmente, né? A gente gostaria que todo mundo tivesse uma vida digna, e um dos propósitos de quem trabalha com LOAS é esse: levar uma vida digna para essas pessoas. Então você consegue matar um monte de coelho numa cajadada só, né? Como a gente fala aqui em Minas. Você consegue não só fechar o seu primeiro contrato, como ajudar quem está precisando, né? Ganhar dinheiro com isso e fazer com que aquela pessoa também ganhe dinheiro com isso, e mais que isso, fazer com que quem esteja ali intermediando você e o seu possível primeiro cliente ganhar também com isso, tá bom? Pessoas que normalmente vão poder também ajudar de outras formas aquelas famílias que eles visitam ali diariamente. Então, o LOAS, eu receito aí, é uma receita de bolo aí, para quem está querendo começar na advocacia previdenciária e mesmo para quem já tem mais experiência. E também, pessoal, para você aí que está em outra área, direito de família, por exemplo, vou até contar um caso no final da nossa live aqui, de um aluno que era do direito de família, veio para o direito previdenciário e teve muito resultado. Em 2 meses ele prospectou mais de 60 clientes, está lá nos meus destaques, vocês podem ter acesso também a esse depoimento, ter acesso, inclusive, ao aluno, que é de Vitória, no Espírito Santo. Veja, com uma simples atitude ele conseguiu isso. O LOAS, além dessa forma de prospecção, você pode também ir até um assistente social que você conheça, pedir uma indicação, porque às vezes o assistente social ele vai com a pessoa ali até o INSS, às vezes, né? Nem sempre, mas possivelmente até o INSS. Dali por diante é com o advogado. Às vezes o INSS nega por motivos que a justiça acata. A renda per capita, por exemplo, aceita no INSS é uma, na justiça é outra. Então você, como advogado, consegue levar esse direito, esse tipo de benefício a essas pessoas. Então é uma excelente ação para você prospectar pela primeira vez, por diversos motivos. Demanda muito alta, muita gente procurando, precisando de advogados para ajudar a conseguir o LOAS.
Retorno financeiro relativamente rápido, porque não é uma ação que demore tanto. Então, por exemplo, no caso do idoso, basta comprovar a idade com um documento e a miserabilidade. E aí também tem formas para isso, acontece de forma muito rápida, acontece muito rapidamente. E o deficiente basta passar por uma perícia e provar a miserabilidade. Então, a miserabilidade econômica não é assunto aqui agora, mas ela também é feita uma pesquisa socioeconômica por um assistente social, enfim. E aí tem diferenças entre INSS e justiça. E você, como advogado, você estudar isso aí, rapidamente você vai ter acesso a pessoas que demandam desse tipo de benefício. Além do retorno financeiro que eu acabei de falar, além da demanda alta, é uma função social muito grande. Então, cada lousa que a gente consegue é dignidade que a gente leva para mais uma família aí no nosso país, tá bom? E a gente tem muita gente precisando de lousa. A gente fecha, quando a gente fecha pouco no escritório, a gente fecha 70 no mês, tá? Lousa. E assim, o mercado é gigantesco e a tendência é só crescer. A tendência do benefício assistencial é só crescer. Porque, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a um emprego digno, nem todo mundo pode. Às vezes a pessoa quer trabalhar, mas não consegue. Às vezes tem lá uma criança com autismo e o pai abandonou. Isso é muito comum, infelizmente. E o pai abandonou, a mãe não consegue trabalhar, não pode trabalhar porque tem que ficar por conta do filho. Normalmente a cidade não tem preparo para a mãe poder deixar o filho ali numa escola integral, entende? Então, veja que função você pode cumprir levando dignidade para essa família, levando loas para essa criança, para que essa mãe tenha uma qualidade de vida e consiga dar qualidade de vida para o seu filho. Isso é muito comum acontecer. Então, comece por aí. Outra forma de você escalar aí, de você não só escalar, de você começar na advocacia previdenciária, agora eu vou falar principalmente para quem mora em cidade menor, procura o sindicato da sua cidade, sindicato rural, veja se já tem advogado, se tiver advogado, obviamente respeite, né, o colega, você não vai tentar entrar em um local que um colega já faz esse serviço. Mas converse com, e aí vem uma segunda dica fantástica. Líderes comunitários na zona rural. Quem é o líder comunitário daquela zona rural perto aí da sua casa? Mesmo você que mora em cidade grande também, né? Toda cidade grande tem a área rural dela. Vá até a área rural, procure ali um líder comunitário. O trabalhador rural é considerado um segurado especial, também é um benefício que você leva muita dignidade, muita qualidade de vida para essa família que vive no campo, que leva comida aí para sua mesa. E você também pode começar por aí. Pode ser que seu primeiro contrato, o meu primeiro contrato foi uma aposentadoria rural. Tenho muito orgulho disso, que a minha família, vários vieram do campo, né? A minha avó foi trabalhadora rural, minha avó por parte de mãe. Os meus tios, por parte de mãe, trabalham numa companhia agrícola, todos trabalharam a vida inteira lá, alguns já até aposentaram. Então, plantio, corte de cana-de-açúcar. Então, tudo isso é algo muito prazeroso, não só financeiramente falando, é prazeroso você levar esse benefício para essas pessoas que colocam comida na sua mesa. E aí todo mundo tem oportunidade. Vai num líder comunitário, converse. Não sei se vocês já tiveram oportunidade no arroba Fred Pataro, lá no meu Instagram, quando terminar a live. Visita lá, a gente tem lá Lavras Novas. Foi uma ação que eu fiz com alunos. Eu os levei num líder comunitário que eu também não conhecia, marquei de ir para levar e mostrar uma prospecção acontecendo ali, né, ao vivo, sem a gente precisar de. Não tinha vídeo, tinha nada, todo mundo estava lá, foi lá comigo. Falei: olha, eu liguei para um líder comunitário, primeiro procurei saber quem era o líder, consegui o telefone, liguei para esse líder comunitário, entrei em contato, perguntei se poderia me receber junto com os alunos, se ele poderia fazer com que a gente conseguisse atender a comunidade dele ali, tirar as dúvidas dele. E quando a gente chegou lá, tinha 50 pessoas ou mais, tinha mais de 50 pessoas. Dá para vocês verem o vídeo ali nos meus destaques lá no Instagram. Vocês vão ver que tinha um monte de gente precisando de ajuda, precisando de apoio ali. A gente fez um trabalho voluntário, precisando, mas se fosse pago também, se você tivesse feito isso profissionalmente, se você tivesse feito isso para receber lá no êxito, teria dado o mesmo efeito, né? A gente não foi a gratuidade que levou esse pessoal lá, foi a necessidade de ter acesso ao advogado.
Então, também foi uma experiência fantástica que eu posso responder para você aí que fez essa pergunta de nunca fechei nenhum contrato. Então, voltando ao tema da live, nunca fechei nenhum contrato. Como eu faço? Como que eu vou fazer para iniciar aí na advocacia previdenciária? Pode ser pela aposentadoria rural, auxílio doença rural, o amparo ao deficiente, amparo ao idoso. São várias formas de prospectar essas ações de forma rápida e que não necessariamente exige que você tenha aí um escritório já montado há muito tempo, já montado aí com todos os confortos, nada a ver. Você pode ir até essas pessoas, atendê-las, levar para eles uma vida mais digna, tá? E por fim, eu gosto de citar aqui o diagnóstico previdenciário. O diagnóstico previdenciário ele é muito interessante, dá para você chegar nele, seja naquela pessoa que está para aposentar e precisa saber quando ela vai aposentar, que dia é o melhor dia para ela ir ao INSS, quanto ela vai receber, o diagnóstico previdenciário com o cálculo jurídico, que é um sistema muito em conta, é um sistema muito interessante. Você já consegue não só aprender a fazer o cálculo previdenciário ali, o diagnóstico, o planejamento previdenciário, como também poder oferecer esse serviço e com base no CNIS do segurado, você jogar lá e com a técnica que o próprio cálculo jurídico tem aulas lá para te ensinar, você consegue vender um diagnóstico previdenciário, por exemplo, por R$ 900, R$ 1.000. Se você vender 5 aí no mês, você já fez R$ 5.000. Você pode começar também pelo diagnóstico previdenciário. Planejamento previdenciário é o que a gente chama de algo mais aprofundado. Depois pode ser o próximo passo. E aí você pode oferecer planejamento previdenciário para médicos, engenheiros, advogados, enfim, para advogados de outras áreas, né? E por aí vai. Então, a advocacia previdenciária é um mar azul. A gente está vivendo, falei nas outras lives, repito aqui, a gente está vivendo o melhor momento da história da advocacia. E se você tiver no previdenciário, melhor ainda. Considero o previdenciário a melhor área para se atuar no Brasil, tá? O LOAS, que foi o que eu indiquei lá no início, a demanda é maior, tá? Mas você precisa esperar o êxito. Então, você pode começar o seu primeiro contrato, pode ser através do benefício assistencial. Muitas pessoas, muitos alunos meus começam pelo benefício assistencial, e aqui eu vou contar aí rapidamente a história de um dos meus alunos, que é o Luiz Gustavo, lá de Vitória. A gente tem diversos outros, mas eu gosto muito de contar o do Luiz, porque o Luiz era de outra área. O Luiz era de outra área, ele era do direito de família, ainda atua com direito de família, mas me falou lá na consultoria, tem uma consultoria com ele me disse que a tendência é que ele vire o escritório dele todo para previdenciário. Por quê? Ele fez uma simples ação, entrou em contato com um líder comunitário de um bairro lá em Vitória, um bairro mais pobre lá da Vitória, capital do Espírito Santo, para quem não conhece, e entrando em contato com essa pessoa, eles marcaram um dia, uma reunião, onde o Luiz pôde dar uma palestra para as pessoas lá da comunidade, explicando o que é o benefício assistencial, o que ele traria de direito, que a pessoa tem direito a um salário mínimo por mês, mesmo que nunca tenha contribuído com o INSS, e depois fez o atendimento desse público. Público esse que jamais teria tido acesso ao benefício. Várias pessoas, por exemplo, tinham acesso ao próprio líder comunitário, que a gente falou, né? O agente comunitário de saúde também, mas nunca pensou que fosse para ele aquele benefício, né? Sempre pensa que o outro, eu conheço alguém que recebe, mas eu não consigo receber, porque às vezes eles acham que tem que ter pago INSS, às vezes acham que por um outro motivo não conseguiriam receber, ou poderia atrapalhar algum benefício de algum ente ali da família, e não necessariamente isso acontece, é caso a caso. E o Luiz atendendo essas pessoas, em 30 dias ele já tinha prospectado, salvo engano, 30 pessoas, e em 60 pessoas. Não foi um por dia, tá? Foi em 2 ações em comunidade, ele conseguiu 60 clientes, salvo engano, em 2 meses, ou menos, tá? Eu estou jogando para mais. Lá no depoimento tem certinho como o Luiz chegou. E um conselho que eu te dou, se você está em dúvida, aí, entre em contato com o Luiz, tem lá no depoimento, entre em contato com qualquer aluno, vocês vão ver que é totalmente possível começar do previdenciário. Se você nunca fechou o primeiro contrato, ele vai chegar, né? Todo mundo tem que começar por algum lugar. O meu primeiro contrato, como eu disse, foi através do benefício rural, aposentadoria rural, através de um sindicato que me abriu as portas ali,
E naquela época, né, esse sindicato não tinha nenhum apoio jurídico, naquela época tinha lá represado diversos indeferimentos. Naquela época a gente pôde pegar esses indeferimentos, estudar um por um, entrar na justiça e reverter a maioria deles, né? Levando ali uma qualidade de vida melhor para aqueles trabalhadores que deram a vida ali no campo, né? Sol a sol para levar comida na sua mesa aí. Então, recapitulando, se você nunca fechou nenhum contrato previdenciário, o meu conselho é que você comece pelo LOAS, que você comece prospectando benefício assistencial. Você vai ver que você vai encontrar até uma certa facilidade nisso aí, tá bom? Facilidade eu não diria, uma simplicidade, digamos, né? Não é fácil, é simples. Com a estratégia correta, você consegue prospectar, tá bom? Depois do LOAS, eu diria que a aposentadoria rural é muito acessível também, dá para você prospectar, seja cidade grande ou principalmente você de cidade pequena, entre em contato com um líder comunitário, você vai ver que ele vai conhecer alguém que precisa de um benefício previdenciário rural, seja um auxílio-doença, um salário maternidade, seja uma aposentadoria rural por idade, né? E o segurado especial, todo mundo sabe, não precisa necessariamente de ter contribuído, aqui não é aula de direito material, não vou aprofundar nisso, mas ele não precisa ter contribuído para o INSS. Bom, o diagnóstico previdenciário te dá um valor ali à vista, também pode ser o seu primeiro contrato previdenciário fechado. O diagnóstico previdenciário você consegue oferecer para pessoas que estão para aposentar ou mesmo para pessoas que querem saber como anda a situação previdenciária delas. E aí demanda você ter um sistema como o cálculo jurídico para poder te ajudar, né? Principalmente a escalar, isso já começa da forma correta, mas também é algo que você pode utilizar para poder escalar aí na advocacia previdenciária, começar a dar esse primeiro passo na advocacia previdenciária. Olha, eu comecei sem nenhuma ajuda na advocacia previdenciária. Eu não tinha ajuda eu não tinha advogado na família, eu não tinha dinheiro. Meu escritório também era muito simples. Comecei com o que eu tinha, tá? Só que eu sempre fui muito ativo no chão de fábrica. Eu sempre fui atrás do cliente. Eu não ficava esperando o cliente chegar. Hoje ainda a gente tem essa 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 opção, né, de poder fazer aí com a advocacia online, esperar o cliente chegar, bater na porta ali através do WhatsApp, através do chat guru que a gente indica, e ali todos os dias ali centenas de clientes perguntando e através daqueles leads ali você tirar clientes, prospectar clientes, fechar contratos, né, todos os dias na advocacia previdenciária. Antigamente não, antigamente a gente tinha que ir até os locais. Por isso eu consigo com muita facilidade até repassar essa experiência para vocês e aí vocês conseguem atingir esse primeiro contrato, segundo contrato, enfim, e aí escalar na advocacia previdenciária através da prospecção híbrida, né? É o digital junto com o offline, o que a gente chama aí de chão de fábrica, o que a gente chama aí de chão mesmo, né? Que você pegar seu carro, ir ali na roça, atender, fazer palestra, você tem várias opções dessas para você prospectar o seu primeiro, não só o seu primeiro. Provavelmente quando você prospectar o primeiro, você já vai prospectar 10, 20 no mesmo dia, tá? Dificilmente você vai prospectar um no dia, principalmente fazendo essas opções de chão de fábrica, principalmente pegando seu carro, indo até os locais, indo até as comunidades, conversando, levando o conhecimento, levando o direito a quem nem sempre tem acesso a ele. Quando você fizer isso, é bem provável que ao invés de você fechar o seu primeiro contrato, você feche seus primeiros contratos, que ali você vai atender mais de uma pessoa, tá? E assim eu espero. Foi assim comigo, foi assim com diversos alunos, e será assim com você também. Basta ter resiliência e estratégia. Mais uma vez, pessoal, não deixe que sabotadores impeçam o seu crescimento, né? Então, com estratégia, qualquer pessoa consegue escalar, consegue resultados reais na advocacia previdenciária, tá? É só seguir o passo a passo. Lembrando vocês aqui, a nossa aula entra no ar no dia 30 de janeiro, às 8 horas. Então, se você não fez sua inscrição, vá lá, faça sua inscrição, vai ter o link aqui em algum lugar dessa tela, para você participar e para você ter a oportunidade aí de fazer parte desse seleto grupo de previdenciaristas que só crescem. A gente
tem vários depoimentos, a gente tem diversas provas lá que vocês podem consultar no Instagram, vocês podem consultar, inclusive, as pessoas que estão ali, para vocês entenderem a dimensão que o direito previdenciário está tomando no país. Eu espero encontrá-los do lado de cá, tá? Espero que a gente construa resultados juntos, tá bom? Um abraço.